Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A palavra de Deus de hoje, nós vamos basear, louvado seja Deus, qual é a atração da montanha. Qual é a atração da montanha? Nós vamos ver, nesse sentido, a palavra de Deus de hoje. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus está tentando atrair a sua atenção para alguma coisa. Assim que Deus trabalha. Ele quer atrair a atenção do homem para alguma coisa, para algum propósito. Ele, de fato, tem tentado atrair a atenção de todos os homens, para aquilo que ele tem feito. Nós vemos no dia anterior ao dilúvio, ele traiu Noé, ao fazer a arca, ele traiu a atenção dos homens, do mundo inteiro, antes de diluviano. Ele atraiu a atenção. Todos, quando viam aquele monumento, aquela arca, com aquele tamanho enorme, nunca visto nada igual antes. E Deus queria atrair a atenção de todos os homens. Mas nem todos os homens foram atraídos por aquilo que Deus fez. E como é também nos dias de hoje. Deus quer atrair a atenção de todos os homens para aquilo que Ele tem feito. Ele fez assim no passado e tem feito assim e está fazendo em todos os momentos, atraindo a atenção do homem. Mas essa é uma pergunta muito profunda, interessante. Qual é a atração da montanha? Então nós vemos como que nós vamos colocar a atração. A atração, ela tem muito significado. A atração, por exemplo, a atração ela pode ser encanto. Quando uma pessoa fica atraída assim, pela atração, ele é atraído
ele fica encantado, que nem Eva ficou diante da serpente. Ela foi atraída. A atenção dela foi atraída pelo fruto ali no Éden. Então nós vemos que tinha muitas árvores frutíferas, muitos frutos maravilhosos. Eles já tinham sentido o sabor de todos os frutos. Mas aquele que Deus a proibiu, eles foram atraídos. Eles foram atraídos por aquele fruto que não poderia ser tocado. Então nós vemos que a atração da montanha, ela pode ser assim, o encanto, a fascinação, né? O fascínio, a sedução, a pessoa é seduzida, né? Pode ser magnetismo, pode ser afinidade, né? A afinidade da montanha, pode ser o gosto, pode ser a paixão. Tudo isso aí define atração. Então nós vamos ver, louvado seja Deus, nessa mensagem, Deus, ele quer atrair a sua atenção para a palavra dele, para o movimento dele, aonde ele vai querer nos levar com essa atração. Primeiro nós vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 3, veja a atração de Moisés, como ele foi atraído. Ele ficou fascinado. Moisés ficou encantado, porque Deus queria algo. Ele atraiu a Moisés. Preste bem atenção, nós vamos ler do 1 ao 3, para perceber o teor dessa mensagem. Como que Deus, ele quer nos atrair a ele. A atração. Se nós pegarmos uma tesoura imantada e pegar alguns crochete, agulha, crochete, e esparramar em cima da mesa, se nós passarmos a tesoura, que ela é imantada, por cima do crochete, dos alfinetes, eles se juntam e é arrebatado. E sobe todo junto para encontrar com a tesoura. É essa mensagem que Deus quer passar. Ele quer atrair o homem. Para quê? Para arrebatar o homem. Para o arrebatamento. Mas só que se nós pegarmos um monte de crochês e colocar um palito de fósforo ali, todos os crochês vão subir. Mas o palito de fósforo não, porque ele não foi imantado, não tem imã na madeira, não conseguiu passar imã na madeira. É que nem no arrebatamento, a pessoa que não foi atraído pela palavra de Deus, não recebeu a palavra de Deus. Quando ele vier nas nuvens e descer os seus anjos para o arrebatar, se o homem não tiver
a graça, a palavra de Deus, o imã que ele está colocando nos seres humanos, que é a sua palavra, para ser arrebatado e encontrar o Senhor no ares. Já nós voltamos nesse ponto. Muito bem. Então nós vemos Moisés, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Jetro era sacerdote em Midian. E Moisés levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apacentou-lhe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça é um espinheiro. Tá? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ela não se queimava, estava no meio daquele fogo ardente, mas a sarça não sentia nada, não se consumia. Olha o que Moisés fez. Ele vendo aquela visão, vendo aquela colocação, aquela situação, no versículo 3. E Moisés disse: agora, evangelista Eugênio, é agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. Eu quero ver o que é essa maravilha. Eu quero ver. Eu estou sendo atraído para ver essa maravilha. Essa maravilha de Deus. Moisés foi traído por aquela maravilha que aconteceu no Monte Horebe. Olha o encanto da montanha. Olha ali, louvado seja Deus, o fascínio da montanha. A sedução, como a montanha seduziu a Moisés a ir para ver aquela maravilha. É isso que Deus está fazendo com o ser humano. Deus queria algo com Moisés. Veja a obra que Deus fez através de Moisés, tirando o povo do Egito. Deus atraiu a Moisés naquele fogo, naquela sarça, mas não foi para falar do fogo, não foi para falar da sarça. Foi para falar do povo que estava cativo no Egito. Primeiro Deus o atraiu até a montanha, no Monte Horebe. E ele viu, quando ele passava com o seu rebanho, que ele viu aquela maravilha, aquela visão. Já, ó, evangelista Eugênio, eu estudei toda a faculdade do Egito. Eu sou uma pessoa estudada. Quando eu vejo uma visão, eu sei definir uma visão. Fui formado em toda a faculdade do Egito. Moisés era sábio. E veja, ele conhecia essa ciência, essas maravilhas. E quando ele viu essa visão, ele foi atraído. Ah, evangelista Eugênio, estou indo lá. Fazer o quê, Moisés? Eu quero ver. Eu estou sendo atraído por essa maravilha.
Deus está me atraindo. E veja, porque Deus queria algo com Moisés. E nós que somos atraídos pela palavra de Deus, porque Deus quer algo conosco. Deus quer algo conosco. E o que seria esse algo? Quer nos arrebatar. Ele quer nos imantar. Ele só imanta o seu homem com a sua palavra. Porque ele veio buscar aquele povo que tem a sua palavra em seu coração. Que tem esse imã no seu coração. Essa palavra no seu coração. Então nós vamos ver. Louvado seja Deus. O porquê que ele quer algo conosco. Mateus capítulo 24, versículo 31, que diz assim, eu vou ler do versículo 29 a seguir, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Nós vamos começar a falar um pouco de arrebatamento. Chega de cura. Chega de milagre. Vamos se preparar para ir embora da terra. Vamos se imantar. Porque quando o imã descer, ele vai arrebatar a igreja. A igreja vai ser imantada. Vai ser atraída pelo aquele grande imã, que é Jesus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Diz assim, o ponto central dessa palavra é o 31, tá? Mas eu vou ler aqui o 29, o 30, porque é uma palavra muito apetitosa, viu? Muito gostosa de ser falada. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Olha o versículo que eu separei, 31, que é o versículo chave. É o versículo da mensagem. Bom, agora ele está ali nas nuvens. A continuação do versículo. E ele, evangelista Eugênio, e Jesus enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aquele clamor estridente de doer os ouvidos, os quais, isso aí está falando dos anjos, ajuntarão os seus escolhidos que estão imantados, que estão com a palavra de Deus no coração. Para nós estarmos imantados, é a palavra de Deus que vai nos imantar, que vai imantar o nosso coração para ser chamado, para se juntar com Jesus Cristo, o qual se ajuntarão os seus escolhidos desde os 4
ventos de uma a outra extremidades do céu. Então, se por acaso você que está ouvindo a mensagem ainda não está imantado o seu coração, como que se imanta? É recebendo Jesus. É Ele que vai pôr atração no seu coração, que vai atrair você à palavra de Deus e o encontro para a vida eterna. É só Jesus que faz isso. É só Ele que tem esse poder. Vamos ver aqui o ensinamento de Paulo. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... Quero ler também do versículo 13 até o 17, tá? Ou 18. Mas o evangelista Eugênio está falando da vinda de Jesus. E os que morreram? E meu pai que morreu e Jesus não veio? E o meu vizinho que morreu? E o irmão que morreu? A irmã que morreu e que Jesus não veio? Como que eles vão ser arrebatados? Você acha que Jesus vai esquecer de algum que ele imantou? Que tem o imã dele? Vamos prestar atenção nessa palavra agora. A exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Mas não é isso não, quero ver aqui, versículo 13 a seguir. Acerca da ressurreição, a vinda de Cristo. É o mesmo lá que nós acabamos de ler. Paulo cumprimenta aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme. A mesma pergunta que você acabou de me fazer. Ô irmão, e o irmão que já morreu? E meu pai que já morreu? E meu vizinho que já morreu? Como Jesus vai vir? Como que vai levantar ele? Olha aqui, os imantados aqui. Presta bem atenção. Irmão, não quero que você seja ignorante a respeito disso. Acerca do que já morreram, dos que já dormem. Para que não vos entristeçais. Não precisa ficar preocupado. Mas ele morreu e Jesus não veio. Não precisa ficar... Ele está imantado. Ele está imantado, ele está com a palavra. Ele dormiu na palavra. Ele dormiu imantado. Ele dormiu seguro. Ele foi sepultado seguro. No dia que Jesus voltar, o sepulcro não vai segurar o corpo dele lá dentro da sepultura. Veja aqui o ensinamento de Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais, como os que não têm esperança, como os que dormiram sem estar imantados, os que foram recolhidos da sepultura, sem receber a palavra de Deus. Não precisa se preocupar, porque esses que morreram sem a palavra de Deus nunca mais têm chance de salvação. Uma vela não vai tirar ele da sepultura, não vai tirar ele do inferno. Missa de 7 dias não vai tirar ele do inferno. Não seja ignorante. Louvado seja o nome do Senhor. Com aqueles que já dormem, que já morreram. Se ele dormiu imantado que eu quero dizer assim, no Senhor, creu na promessa de Deus, aceitou a palavra de Cristo como seu Salvador. Ele aceitou, ele morreu imantado. Quando Cristo, que é o imã genuíno, verdadeiro, vier, ele vai sair da sepultura para encontrar com Jesus, assim como nós, que se estivermos vivos.
se nós estivermos vivos. Continuando a leitura. O que dormiu sem a palavra de Deus não tem mais esperança. Vamos ser sinceros aqui, nós não vamos jogar, apalpar ninguém. Ah, mas fulano morreu sem Jesus. Pro inferno. Ele vai pro inferno. Perdeu a oportunidade de salvação. Perdeu a oportunidade da vida eterna. A vida eterna, o passaporte é carimbado nesta vida, quando aceita Jesus como Salvador. Fora disso, sem chance de salvação. Brincaram com Deus, brincaram com a salvação. Deus entrega o seu tesouro, o seu filho para nos salvar. E a pessoa fica brincando, fazendo gracinha, recusando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. É a palavra de Deus que está falando. Deus não está brincando de dar-nos a salvação. Se a pessoa morreu em Cristo Jesus, na vinda de Jesus, Deus vai tirar ele da sepultura e vai levar juntamente com ele. Qual é a marca que ele tem? Ele está imantado. A palavra de Deus está dando-lhe a segurança para o grande dia da salvação, esse dia do arrebatamento. E nós vemos, louvado seja Deus. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, evangelista Eugênio, que nós, os que ficarmos vivos nesse dia, para a vinda do Senhor, não vamos antecipar, preceder, não vamos primeiro do que eles não que morreram, nós não vamos preceder ninguém. Nós que estamos vivos, primeiros que dormiram em Cristo, Deus vai honrá-lo a todos que dormiram em Cristo Jesus. Ressuscitarão primeiro, depois nós, que estarmos vivos esperando esse dia maravilhoso. Nós não vamos preceder ninguém, nós não vamos chegar antes dele, não. Nós estamos vivos, nós vamos ser primeiro. Não, primeiro é aqueles que cumpriram com o seu dever de honrar o nome de Jesus, de honrar a palavra de Deus, aceitando Cristo como Salvador. Então nós não vamos preceder ninguém, não vamos na frente de ninguém. Louvado seja Deus. Então nós não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes do que morreram antes de nós, não. Primeiro ele. Agora veja aqui o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor e partiremos para a eternidade. E partiremos para a eternidade com Cristo. Lá não tem cemitério, lá não tem luz da Light, da Eletropaulo que seja, lá não tem luz mecânica. A nossa luz é Deus. É Deus que está iluminando, ilumina todo o céu. Por isso que lá não tem noite.
Por isso que lá não tem treva. Por isso que só vai ter dia. Louvado seja Deus. Lá não tem tristeza. Lá não tem nada. Lá não tem dinheiro. Lá não tem, para não ter crente malandro lá querendo vender coisa lá no céu. Lá não tem dólar, não tem dinheiro. O ouro que tem lá não é para negociar. A prata que tem lá não é para negociar. Toma lá da cá, não. É de todos nós. É de todos nós. E vejam, nós passando a eternidade, nunca mais lembrar dessas tristezas, dessa dor que passamos neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, aqui, louvado seja Deus, muitos, louvado seja Deus, é atraído por mulher, é atraído por homem, a atração dele é por mulher, é por sexo. Muitos é atraído por homem, não é? Então, nós vemos, entre tantas vozes, pode distinguir tantas essas atrações. Olha bem, a vez vai ter um evento, então vai ter uma atração ali. Muita gente é atraída para ver aquele evento, aquela atração, aquela apresentação, não é? Porque, né, que é emocionante, que faz a pessoa arrepiar. Outros é atraído por mulher, não pode passar uma mulher que ele é atraído por ela, não é? Outro é um homem, né? Ele é atraído por homem. Muito bem. Então, nós vemos, a palavra de Deus, ela fala de encontro. Deus quer atrair os homens, os irmãos, para encontrar com Ele. Para o encontro. A atração de Deus não é para sexo. A atração de Deus é para nós encontrarmos com Ele. Para isso que Ele está nos atraindo através da sua palavra. Por isso que nós somos atraídos. Porque Ele quer algo com nós. O que Ele quer com nós? Ele quer nos arrebatar para tirar deste mundo tão pecaminoso. Então nós vemos, a palavra de Deus fala do encontro. Deus nos mostra centenas e centenas de encontros na Bíblia Sagrada. Tem muitos encontros. Por exemplo, encontro para a morte. Tem muita pessoa que vai para o encontro para a morte. Encontro para a vida. Encontro com o perigo. Encontro com mulheres. Encontro com homens. Encontro com reis. Encontro com inimigos, encontro com amigos, encontro com alegria, encontro com a tristeza. Então nós vemos que tem muitos encontros. Mas o que eu quero que não chama atenção, que no meio de todas essas vozes, para o encontro, o homem, ele tem que ouvir o chamado de Deus. No meio de todos esses convites para o encontro, ele tem que estar ligado que ali também tem o convite de Deus,
que Deus quer te atrair através de sua santa palavra, dos seus santos feitos. Qual feito? Olha quanta cura que ele faz. Olha quanta maravilha que ele faz. No nome de Jesus. Olha quanta bênção, quanta transformação que Deus faz. E Ele pede para que nós atentemos à sua palavra. Ele está tentando nos atrair a Ele, para podermos sermos arrebatados. Para podermos sermos arrebatados, para partirmos para a eternidade. Queira você ou não queira, a eternidade vai chegar. O dia da sua morte vai chegar. E qual o destino que você vai dar para a sua alma? Porque Deus está te chamando. Por onde? Através da sua palavra. Deus está te atraindo. Deus está tentando mostrar para você que é só Ele que pode imantar uma pessoa através da sua palavra. Quando a tesoura, quando o imã verdadeiro vier, você viu, ele vai descer até as nuvens. Já é o bastante. O imã vai ser chamado a encontrar com eles no ar. Faça isso, teste na sua casa. Pega uma agulha, as agulhas, alfinete, crochêzinho. São todos imantados. Passe ali uma tesoura. Você vai ver que não precisa descer a tesoura até lá, não. Você pode ver que todos os imãs vão encontrar com a tesoura. É assim que vai ser no arrebatamento. E a palavra de Deus, ela vai nos imantar para sermos arrebatados. Um palito de fósforo não é arrebatado. Uma pessoa que nega Jesus, recusa Jesus, ele é um palito de fósforo. Quando vir o imã, ele vai ficar sozinho. Mas os crochetes vai subir, porque o crochete tem aí, ele é imantado. As agulhas são imantadas. Então, quando Jesus vier, todo nós, mesmo dentro da sepultura, ele vai buscar todos aqueles que estão imantados, que está cobertado com a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa segurança de salvação e de vida eterna. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha a atração da montanha. Olha a atração da montanha. Louvado seja, como ela atrai. Louvado seja o nome do Senhor. Como ela fascina. Como ela seduz. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a atração. Veja a atração. Louvado seja Deus. Que Moisés recebeu. Como ele foi atraído para libertar um povo de Israel. E vejam, Jesus, capítulo 5. O que ele foi fazer no monte lá? Ele foi imantar aquele povo. Lá no monte, lá em cima. Lá em cima no monte. Ele foi imantar. Vós sois o sal da terra. Vós sois as luzes do mundo. Bem-aventurados que choram, porque todo aquele que são seguidores, ele estava imantando o seu povo, ele estava colocando imã no seu povo. Bem-aventurados vós que choram, porque no dia que eu vier, você vai ser arrebatado. Bem-aventurado que sofre perseguição por causa do meu nome, porque você está imantado, você está debaixo da palavra de Deus. Quando chegar, quando ele vier nas nuvens, que ele mesmo falou, que o Filho do Homem virá e mandar os seus anjos buscar todos imantados, todos que tem a marca da palavra do Senhor no seu coração, na sua alma.
Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, a ressurreição, a volta de Jesus, a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E quando a trombeta tocar, não dá mais tempo. Não dá. Mas você vai confessar. Confessar para quem? Se para quem você tem que confessar que quer aceitar Jesus, já foi arrebatado, que é para a igreja dele. Para quem que você vai confessar o nome dele? Para crente desviado, não vai resolver o problema. Porque se ele não subiu, nem ele se salvou. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade de você ser imantado pela palavra de Deus. Porque quando o imã verdadeiro descer, você vai subir. O imã busca você, mesmo dentro da sepultura, mesmo que você esteja morto. Jesus falou, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esta é a palavra de Deus que temos no nosso coração. E que Deus assim abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.